me veio à mente a ideia de por que eu virei professor, ou como eu sou professor, ou por que eu gosto de inglês, ou por que eu fico estudando, e por que eu gosto de ensinar. E às vezes a gente tem aquela ideia de que o professor nasceu para aquilo, ele vem desde pequeno, ou ele sempre quis ser, mas no meu caso não foi bem assim, sabe? Mas tinha lá dentro sempre isso e hoje eu sou professor. Mas começou quando eu tinha 10, 12 anos, eu sempre fui, venho de uma família de esporte, de atletas. Então, meu pai foi atleta, jogador de futebol, meu irmão foi jogador de vôlei. Eu tive a oportunidade de ser profissional, atleta profissional, por 10 anos, mais ou menos. E é uma coisa um pouco não comum, mas eu fui atleta profissional de basquete e também atleta profissional de vôlei. Eu pratiquei 2 esportes profissionalmente. E quando eu era pequeno ali, eu tinha 12, 13 anos, eu lembro que eu já jogava categorias acima. Aqui em Santa Cruz tinha a equipe do Corinthians, tinha um basquete muito forte nos anos 90 naquela época, e eu jogava nas categorias de base e eu sempre fui muito talentoso pro esporte. Apesar de hoje eu ver assim que só o talento não basta, sabe? Uma das coisas que eu aprendi na vida, assim, eu era muito talentoso e eu me agarrava no talento, eu achava que ele resolveria todos os meus problemas. Então eu não era tão dedicado, não era tão focado, tão esforçado, vamos dizer assim, como outros que não tinham tanto talento. Isso até os 17, 18, 20 anos, isso realmente resolve. Se tu é talentoso, tu vai lá, tu vai jogar e vai te dar bem. Só que depois a vida cobra um pouco. E a gente acaba levando, ou tendo alguns tropeços que a gente vai aprendendo. E quando eu tinha ali 12, 13 anos, eu lembro que aqui em casa, na família, minha mãe me chamou e disse, olha, tu vai lá e vai fazer inglês. Que era no IASD, que era ali perto do São Luís, na época, isso era 94, 95. Eu falei, tá, eu vou fazer inglês pra quê? Não quero, não precisa. E ela falou, não, tu vai fazer inglês, teus irmãos fizeram e tu vai fazer. E eu falei, tá, mas eu não quero, eu não gosto de estudar inglês, não, eu quero jogar, quero passar as tardes jogando e treinando. E ela falou, tu só pode jogar, conversei com teu pai, tu só pode jogar se tu fizer inglês. E eu, quantas vezes? Não, 2 vezes por semana era, uma coisa assim. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Bom, tem que ir lá, né? E aí eu comecei a ir, mas não, tipo, aquela época não tinha internet, por exemplo. Não tinha contato com gente de nenhum outro país, não tinha por que aprender. Eu não via sentido nenhum naquilo, mas como tinha que ir, eu fui. E durante 2 anos eu fui, eu tinha facilidade, aprendia e ia indo. Passou uns 2, 3 anos ali, eu já treinava em muitas categorias. Eu lembro que eu tinha 15 anos, eu já jogava para equipe adulta, então acabou que não conciliava mais os horários, mas eu já tinha aprendido. Tinha feito 3 anos ali. E eu lembro que aquilo me facilitou bastante no colégio, então eu já vi uma vantagem, assim, era uma matéria menos para estudar na escola. E como eu tinha 15 anos, ali 16, eu já treinava na equipe adulta e tinha estrangeiros, por exemplo, eu conversava com os norte-americanos, por exemplo, aquilo já me facilitou ali. E eu lembro que eram poucos jovens que treinavam com os adultos. E eu lembro que o treinador disse, não, deixa o Leandro ficar treinando, que pelo menos ele conversa com os caras e ajuda na tradução das coisas. Então ali eu já tive um ganho. Eu já pude, servir por alguma coisa. Eu fui um dos escolhidos para treinar dos mais novos, porque aquilo ali fez a diferença. E aí passou mais um tempo, eu segui estudando, assim, no segundo grau, fiz vestibular e quando eu tinha 20 anos, me surgiu a oportunidade para ir jogar em Portugal voleibol. Né? Eu já treinava vôlei, basquete, já tinha jogado, enfim, e fui para Portugal. Aí tudo bem, falava português, estava tudo certo, e aí deu um problema que tinha um menino das categorias de base lá, que ele era, se não me engano, ucraniano, alguma coisa assim. E ele estava lá com a mãe dele e a irmã, e o pai tinha ficado na Ucrânia e tinha dado um grande problema diplomático na época, porque ele tinha que voltar, o pai não deixava ele ficar ali, tinha sérios problemas, e ele era registrado pelo clube. E naquele momento eles me chamaram para entrar em contato com a Federação Ucraniana, resolver os problemas dele lá, para transferir o menino definitivamente para Portugal. Ele foi uma nova, eu pude ver de novo, uma nova chance de falar inglês, de me expressar e entrar em contato com outras pessoas e ser o responsável por aquilo, sabe? Para quem tem 20 anos, tu ser responsável por uma coisa assim eu me senti muito importante naquela. E aí passou mais um tempo, eu fui jogar na Espanha e aí lá aconteceu com o espanhol isso, acho que às vezes acontece com os alunos de inglês.
Vou jogar na Espanha, dá para enrolar no Portunhol, eu vou lá. E eu lembro que eu tinha bolsa de estudo, eu fiz faculdade, né? A universidade patrocinava o clube e eu tinha a chance de jogar e de estudar. E eu falei, tá tranquilo, eu falo português, dá para desenrolar. Aconteceu que nos primeiros 2 meses eu só falava inglês com as pessoas, porque eu não entendia uma palavra em espanhol. E como tinha estrangeiros no clube, era eu que ajudava eles, eu que traduzia as coisas. Eu lembro que na faculdade ali, eu tive muitos problemas, porque eu fazia educação física na época, e lá era licenciatura, eu ia ser professor. E eu tinha que aprender espanhol, eu tinha que entregar trabalhos escritos, eu tinha que ler, eu tinha que fazer apresentações, e não tinha jeito, eu não conseguia escrever. Eu lembro que no início os professores assim, olha, tu até pode falar em português as coisas, mas trabalhos escritos não tem como entregar em português, é espanhol. E eu lembro que eu fui para a biblioteca, eu ia para a biblioteca todas as tardes, depois das aulas, e eu pegava livros de quarta, quinta, sexta série, fazia todos aqueles exercícios básicos, sabe? Ficava repetindo, 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 repetindo. Eu morava com um outro rapaz que jogava comigo, ele era professor, e aí ele me ajudava, eu tinha dúvida, ele me ajudava a fazer redações, me ajudava a escrever, me explicava lá a gramática. E passou uns 4 meses eu já soube falar, já soube escrever. Então, uma das línguas eu meio que aprendi sozinho, só que o fato de eu já ter aprendido outra língua, o fato de eu já saber falar um outro idioma, facilitou aprender um segundo. Eu acho que isso facilita bastante, sabe? Tu já aprende um, para aprender o próximo é um pouco menos trabalhoso. E depois, um ano depois, eu fui jogar na Dinamarca. E lá, o dinamarquês é uma língua muito difícil, acho que tão difícil quanto o português, e ela não é falada na Europa, porque lá se fala inglês, francês e espanhol, vamos dizer assim. E o que me facilitou muito foi que todos lá falavam inglês. Então eu não precisava me dirigir a alguém e perguntar se eles falavam inglês. Eu saía falando e eles respondiam. Eu ia tomar um café, ia no supermercado, eu ia falar com qualquer pessoa, com o motorista do ônibus, eu podia falar inglês que ele ia me responder, não teria problema. E ali foi que eu vi que quando a gente mora em outro lugar, existem muitos problemas de adaptação. É muito difícil morar em... Eu já tinha morado em outros 2 países, que apesar de ser na Europa, tem suas diferenças. Na Dinamarca tinha mais ainda. E quando tu não consegue te ambientar, é ruim, tu não te sente bem, tu não consegue assistir TV, tu não consegue interagir com as pessoas, tu não consegue... Eu lembro que eu jogava, tu não consegue receber instruções do teu treinador, por exemplo. Então, eu acho que uma das grandes facilidades de adaptação que eu tive foi a língua, porque a comida era ruim, eu não gostava, eles comiam coisa ensopada, peixe. Era sempre frio, estava sempre noite, estava sempre escuro. Tinha neve, tinha dias que tu não podia sair de casa, porque deu uma nevasca, por favor, fica em quarentena em casa 2 dias porque tá caindo neve e não tem como sair na rua. E quando tu consegue te comunicar com as pessoas, isso te faz sentir mais em casa, te faz te adaptar melhor. Então eu vejo, por exemplo, eu tenho muito contato ainda com atletas no meio esportivo, e uma das grandes dificuldades que eles têm quando vão morar fora é a adaptação, mas a adaptação passa muito pela língua. Então, eles levam muitos amigos daqui, ou eles tentam falar só com gente brasileira que está por lá, ou falar só o idioma que eles dominam, e isso dificulta muito a adaptação. Então, ali foi a terceira vez que eu vi o quanto o inglês tinha me ajudado a me adaptar numa outra. E nesse meio tempo eu tinha acho que 27, 28 anos e eu já tinha sofrido com muitas lesões. Tinha operado o joelho, já tinha operado a coluna, tinha um problema grave de ombro, hoje eu ainda tenho um problema grave de coluna. E quando eu lembro que chegou na metade da temporada, eu fui falar com o presidente do clube e falei, olha, eu não quero mais jogar, eu quero encerrar minha carreira e quero voltar para casa, eu não quero mais. E aí eu voltei, isso foi no final de dezembro, final de novembro. E aí eu estava estudando educação física na época ainda, e faltava um ano para eu me formar, ou 2 anos para me formar. E eu pensava, olha, eu nunca joguei em grandes clubes. Assim, e a gente tem ideia de que quem joga ganha muito dinheiro. São pouquíssimas pessoas que ganham muito dinheiro, mais no futebol. Então eu jogava hoje para comer até o mês que vem. Eu ganhei muito dinheiro, consegui pagar minha faculdade, consegui pagar minhas coisas, mas eu não tinha assim, eu tenho que voltar e tenho que trabalhar. E aí eu lembro que eu voltei para casa e falei, cara, tá, agora eu vou estudar, eu preciso trabalhar, o que eu vou fazer? E a minha irmã, ela é formada em letras, a minha irmã é professora.
Desde jovem, a minha irmã me incentivou muito a ler. Então, eu sempre gostei de ler. Sempre li muito. E ela falou, olha, tu já estuda para ser professor. Então, um cara que gosta de ler, gosta de ler, por que tu não vira professor de inglês? Eu olhei para ela assim, mano, como é que eu vou dar aula? Não sei nem o que fazer. Vou entrar numa sala de aula e ficar lá parado, nem pá. E aí eu lembro que eu fui lá conversar com a Annelise lá um dia, a gente sentou para conversar. E ela já saiu falando inglês, já saiu falando, comecei a responder, e aí foi. E aí lá com a Annelise eu comecei a dar aula, isso era 2008, 2009. E aí eu consegui olhar para trás e ver que eu tinha aprendido inglês lá com 12, 13 anos, e aquilo me deu uma profissão depois. E desde então, já há 10 anos, eu sou professor, e hoje voltei a trabalhar aí na Annelise, na AW, e sempre dei aula nesses 10 anos. Uma coisa que me marcou muito é que, eu não sei se vocês viram, tem um vídeo do Steve Jobs, onde ele fala numa graduação, numa festa de formatura, numa cerimônia de formatura nos Estados Unidos, ele dá o discurso para os formandos. Daqui a pouco, eu não sei, Annelise, ele pode tentar disponibilizar, isso tem no YouTube. Ele fala várias coisas e tal. E uma das coisas que ele fala é connecting the dots, se chama. É ligando os pontos. E quando eu vi aquele discurso a primeira vez, quando eu olhei aquilo, me chamou muita atenção, porque ele diz assim, a gente só consegue conectar os pontos da nossa vida quando a gente olha para trás. E ele dá um exemplo lá, que ele fez um curso de caligrafia, alguma coisa na faculdade, ele usou depois que ele criou o Macintosh. Ele diz basicamente o seguinte, às vezes tu está fazendo algo que não sabe muito bem o porquê daquilo, que não tem muito sentido, né? É só depois que passar um certo tempo que tu vai conseguir dar um significado, um valor para aquilo que aconteceu. E eu lembro que quando eu era jovem, eu não queria estudar, não via razão em estudar inglês. E naquele momento, ao olhar para trás, eu consegui ligar todos os pontos do que eu tinha passado e eu vi quanto aquela ferramenta que eu tinha aprendido tinha sido importante para mim, ao ponto de hoje me dar uma profissão e hoje há 10 anos eu fazer o que eu faço. Eu também sou formado em engenharia. Eu tenho 2 faculdades e coisa, mas sempre tive conectado ao inglês, sempre tive conectado com essa língua, sempre tive conectado em ensinar esse idioma. E isso me chama muita atenção, porque às vezes eu vejo, principalmente nos jovens, que eles não veem função, não veem fundamento. Eu vejo mesmo em adultos, não sei por que eu vou usar. Mas eu vejo que se a gente tem a oportunidade de adquirir uma ferramenta, seja ela qual for, seja estudar inglês, seja aprender Excel, seja aprender a cozinhar. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de vendas. Não sei vender nada, não consigo nem oferecer nada para ninguém. Mas eu fui lá e fiz um curso de vendas, porque tu aprendia a falar, tu tinha dicção, tu aprendia um pouco de oratório, um pouco de argumentação. E bem ou mal isso me ajuda. Hoje eu consigo dar aula, eu consigo me expressar de uma maneira adequada, de uma maneira fluida, vamos dizer assim. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de ter uma ferramenta, de criar algo, a gente não precisa saber para que ela vai servir naquele exato momento. Então, a oportunidade surge, a gente agarra e a gente faz. Ali adiante, a gente vai conseguir ligar os pontos, a gente vai conseguir utilizar. Porque nada é em vão, nada que a gente aprende pode ser tirado da gente. Sempre que a gente aprende algo, a gente adquire um conhecimento, bem ou mal, ele vai ser uma ferramenta para qualquer coisa que a gente possa fazer. Então, se eu puder deixar uma mensagem, alguma coisa desse encontro, é isso. Se vocês têm a oportunidade de estudar inglês, que é o que se apresenta agora, estudem. Mas não estudem pensando, eu vou usar para aquilo, para A, para B ou para C. Tu não sabe para que tu vai usar até que a oportunidade surja. E às vezes a gente perde uma oportunidade porque a gente não está preparado. E às vezes a oportunidade surge sem a gente nem saber. Eu fiz 2 faculdades e não atuo nelas. Eu sei que a Annelise é formada em matemática, ela também não é professora de matemática. Só que a gente sempre